Olá! E como estão os seus conhecimentos bíblicos da Palavra de Deus? No nosso jogo de perguntas e respostas do Show do Cristão de hoje, eu vou te fazer 15 perguntas sobre os heróis da Bíblia Sagrada. Você quer participar comigo desse teste? Mas antes, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. E se você gosta do nosso vídeo, deixa o teu like. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazendo as perguntas e nos comentários você vai colocando as respostas, ok? Então, vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem foi a primeira pessoa mencionada em Hebreus 11, também conhecido como o Salão da Fé? A. Abel. B. Enoque. C. Noé. D. Abraão. Se você disse opção A, Abel, você acertou. E a referência bíblica você pode ler em Hebreus 11:4, que diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E a segunda pergunta do quiz de hoje: quem foi levado ao céu sem morrer? A. Enoque. B. Elias. C. Moisés ou D. Abraão? Tempo. Esta é fácil, hein? Se você ler a Bíblia, você sabe. Se você disse opção A, Enoque, você acertou. E você pode ver aí em Hebreus 11:5, que diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E a terceira pergunta do nosso quiz de hoje: quem construiu uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio? A. Adão. B. Noé. C. Abraão ou D. Isaac? Tempo. Você acredita que muita gente erra essa questão? Se você disse opção B, Noé, você acertou. E a referência bíblica você pode ler em Hebreus 11:7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha só que interessante. Pela fé, ele creu no que Deus disse. Você tem crido no que Deus tem dito para você através da sua palavra, hein? Coloque aí nos comentários. E a quarta questão: quem foi chamado por Deus para sair de sua terra natal e ir para uma terra que Deus lhe mostraria? A. Isaac. B. Jacó. C. José. D. Abraão. Tempo. Se você disse opção D, Abraão, você acertou. E esta linda passagem você pode ler em Hebreus 11:8, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isto é fé, minha gente. E a quinta pergunta do nosso quiz de hoje: quem ofereceu seu filho como sacrifício quando Deus o testou? A. Abraão. B. Isaac. C. Jacó ou D. José? Tempo. Se você disse opção A, Abraão, você acertou. Olha só o que diz em Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Olha só. E a sexta questão de hoje é: quem abençoou seus filhos e netos antes de morrer? A. Abraão. B. Isaac. C. Jacó ou D. José? Tempo. Se você disse opção C, Jacó, você acertou. E olha só o que diz Hebreus 11:21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão.
E a sétima pergunta do quiz de hoje, você está acertando? Coloque aí, tô errando, tô acertando, deixa teu like. Quem deu instruções sobre seus ossos antes de morrer? A. Abraão. B. Isaac. C. Jacó. D. José. Tempo. Se você disse opção D, José, você acertou. E você pode ler a referência em Hebreus 11, 22, que diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E a oitava pergunta do nosso quiz de hoje: quem escondeu seu filho por 3 meses para salvá-lo do decreto do faraó? Muitos erram esse, hein? A. Sara. B. Rebeca. C. Raquel. Ou D. Joquebede? Tempo. Se você disse opção D, Joquebede, você acertou. Em Hebreus 11, 23, olha o que diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o decreto do rei. E a nona pergunta: quem escolheu sofrer com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado? A. Abraão. B. Isaac. C. Moisés. D. Josué. Tempo. Se você disse opção C, Moisés, você acertou. E Hebreus 11, 25 relata: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você tem rejeitado o pecado e escolhido fazer a vontade de Deus, renunciar à carne, hein? Coloque aí nos comentários. E eu tenho andado no prumo de Deus. E a 10ª pergunta do nosso quiz de hoje, estamos na reta final: quem atravessou o Mar Vermelho como se fosse terra seca? A. Moisés e os israelitas. B. Josué e os israelitas. C. Gideão e os israelitas. D. Sansão e os israelitas. Tempo. Se você disse Moisés e os israelitas, opção A, você acertou. E Hebreus 11, 29 relata: pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Olha só, você vai atravessar o Mar Vermelho. Você vai atravessar por sobre essas dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, se você fazer a vontade de Deus e ter fé no que Ele diz para você. E a 11ª pergunta do nosso quiz de hoje: quem derrubou as muralhas de Jericó? Opção A, Moisés e os israelitas. B, Josué e os israelitas. C, Gideão e os israelitas. D, Sansão e os israelitas. Tempo. Olha só, acredita que muitos erram essa questão? Se você disse opção B, Josué e os israelitas, você acertou. Hebreus 11:30 relata que pela fé caíram as muralhas de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Essa passagem, quando você lê na Bíblia, você vai se emocionar muito, porque você vê a obediência que nós temos que ter em Deus para que o milagre venha acontecer. Você tem sido obediente? Quem é obediente tem fé, viu? E a 12ª pergunta: quem escondeu espiões em sua casa e ajudou-os a escapar? A. Débora. B. Ruth. C. Raabe. D. Esther. Se você disse opção C, Raabe, você acertou. Em Hebreus 11:31 relata que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E a 13ª pergunta: quem liderou 300 homens para derrotar um exército inimigo com apenas tochas e trombetas? A. Moisés. B. Josué. C. Gideão. D. Sansão. Tempo. Preste atenção, muitos confundem, hein?
Se você disse a opção C, Gideão, você acertou. E a referência bíblica você pode ler em Juízes 7,16, que diz assim: Então Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas neles. E a 14ª penúltima pergunta: quem foi conhecido por sua força sobre-humana e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento? Opção A, Moisés. B, Josué. C, Gideão. D, Sansão. Tempo. Se você disse opção D, Sansão, você acertou. E essa linda passagem você pode ler em Juízes 15:15. E Sansão achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E a 15ª última pergunta: quem foi um profeta que realizou muitos milagres, incluindo ressuscitar um menino dos mortos? A, Elias. B, Eliseu. C, Isaías. Ou D, Jeremias? Se você disse opção A, Elias, você acertou. Em 1 Reis 17 você pode ler o relato inteiro desta linda passagem. Mas eu quero focar no 1 Reis 17:21, que diz assim: As mulheres receberam, então Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e então reviveu. E aí, quantas você acertou? Foi fácil? Foi difícil? Coloque aí nos comentários. Também diga aí nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo ao nosso vídeo. Quem sabe eu possa colocar o seu nome e te mandar um abraço em outro vídeo, né? O que você acha? Ó, agora está aparecendo outros vídeos aí, ó. Escolha um deles para você participar e envie os nossos vídeos para os seus netos e teus familiares. Que Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus.